Uma pergunta que me fazem com muita frequência é por que razão é que a Torre dos Clérigos é o ex-libris da cidade? As pessoas imaginam, por exemplo, que poderia ser a Catedral. A Catedral, a nossa igreja mais emblemática, a igreja mais antiga que a Torre dos Clérigos. Podia ser a Ponte Luís I, por exemplo, porque não? É uma referência da cidade, aparece frequentemente nos postais e nos panfletos turísticos, mas é a Torre dos Clérigos. E a Torre dos Clérigos porque esta torre, sendo única, foi também um símbolo da cidade. Sobretudo, ela é conhecida mesmo como a Torre da Cidade, porque esteve sempre ligada à cidade, até às suas atividades, à atividade comercial, à atividade mercantil, à navegação, por exemplo. Olhem, quando ela foi construída, no século XVIII, era a torre mais alta, era o sítio mais alto da cidade. E via-se ao longe do mar, muito ao longe, em léguas do mar, via-se a torre que serviu de baliza aos navegantes, aos marinheiros, os barcos que vinham para o Rio Douro, viam a torre ao longe, era por ela que se orientavam, era a sua baliza, o seu ponto de referência para entrar na cidade, para entrar na Barra do Douro. Portanto, quer dizer, além dessa atividade, dessa importância para a navegação, e o Porto era uma cidade de comércio intensivo, de comércio além fronteiras, havia navios de todas as bandeiras a entrar no Douro constantemente, portanto a torre teve essa referência muito importante. Mas além disso, ela serviu também como relógio da cidade. Era uma referência. Não havia relógios como hoje, em grandes edifícios da cidade, e a torre serviu como orientação do tempo para a cidade, sobretudo para o comércio, para as lojas, para os mercadores. Como tinha uma engenhoca muito curiosa. Era chamada Meridiana. A Meridiana exatamente porque anunciava o meio-dia. A Meridiana era um instrumento, uma espécie de um revólver com um gatilho. Esse gatilho tinha uma fita, um fio que ligava, que estava preso, e havia uma lente. O sol do meio-dia dava na lente, a lente queimava o fio soltava o gatilho e havia um estrondo. Um pum! E a cidade sabia que era meio-dia. As lojas fechavam para o almoço. Foi uma das grandes características desta torre também, esta ligação com a cidade. Há uma curiosidade que não queria deixar de vos contar relativamente à construção, não só da torre, mas deste conjunto, igreja, hospital, torre da Irmandade dos Clérigos. Quando tudo isto começou a ser construído, o abade de Santo Ildefonso, que está lá em cima, a igreja de Santo Ildefonso, estranhou, achou que não havia necessidade de uma igreja, mais uma igreja, mas afinal há aqui esta, a igreja de Santo Ildefonso, uma antiquíssima igreja do Porto, e ele conseguiu, por palavras, por encontros com o pedreiro, com que as obras se atrasassem aqui nos Clérigos. A Irmandade estranhava que as obras não andassem porque nem sequer havia falta de dinheiro, estavam os pagamentos feitos à hora, havia tudo, estava tudo acordado, estava tudo a ser cumprido, e estranhou. E vieram a saber exatamente isso. O Sr. Abade de Santo Ildefonso não achava bem que mais uma igreja, achava aquilo uma espécie de concorrência. E então a Irmandade conseguiu falar com o pedreiro, despediu o pedreiro, evidentemente, e contratou um novo artífice para fazer a igreja, e as obras continuaram a fazer. Isto revela apenas uma época, a época em que se vivia, o século XVIII, assim. Era uma época de grande construção, a cidade estava toda em obras. A época da construção de muitas igrejas aqui na cidade, o Terço, a Irmandade do Terço, a Ordem Terceira do Carmo, havia uma série de igrejas que estavam a ser construídas. E, portanto, quer dizer,
havia um problema também da concorrência, de que pudesse haver uma concorrência. Não houve. A Irmandade dos Clérigos manteve-se com a sua originalidade. Era uma irmandade para os clérigos pobres, para atender os clérigos pobres. Portanto, quer dizer, não tive concorrência nenhuma com a Igreja de Santo Ildefonso e elas ficaram as duas, conseguiram depois uma convivência até interessante e uma convivência que foi um exemplo de irmandade entre os clérigos nesta cidade. Há muitas curiosidades acerca da construção, não só da torre, onde estou agora na escadaria da torre, mas também do próprio conjunto de toda a igreja, do hospital, como disse há pouco. Mas uma das mais curiosas é esta, é que a torre foi toda feita em granito. Estão a ver? Granito português, granito do norte, este nosso granito duro, difícil de trabalhar, mas que o Nasoni conseguiu transformar em algumas partes como filigrana. Fez deste granito uma obra de arte. Pois a Irmandade dos Clérigos, quando começou a construir este conjunto, teve necessidade de ir buscar pedra. E não era fácil. Embora nós estejamos no norte, numa região de granito, não foi fácil. E a Irmandade, para construir a sua obra, para levar a cabo esta obra, comprou uma pedreira. Comprou uma pedreira e era dela que extraía o granito necessário para concluir a sua obra. É curioso porque aconteceu o mesmo com os sinos. A igreja teve os seus sinos que mandou construir inicialmente numa oficina, mas depois teve a sua oficina própria. Teve a sua oficina para construir os seus sinos, uma oficina de sineiros, onde construía os seus sinos. É uma iniciativa curiosa e que revela, sobretudo, o aspecto de gestão que já existia naquela época, que a Irmandade teve naquela época para levar a cabo esta obra que é emblemática na cidade. Estas e outras histórias estão neste guia, Os Clérigos. É um livro, um guia para quem visitar aqui o conjunto dos clérigos, que eu escrevi com muito gosto, a pedido então Padre Américo Aguiar, que era o presidente da Irmandade, hoje é o Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa. Estão aqui as histórias que eu acabei de contar, mas já há outras muito interessantes, também cá estão, e uma delas é a utilização que foi feita da Torre dos Clérigos para o primeiro filme publicitário que se fez em Portugal. Havia um homem no Porto, Raul Caldevila, que era um imaginário, era um homem de grandes ideias, inovador, no que diz respeito à publicidade, não só a publicidade nos jornais, mas fora dos jornais também, em cartazes, sobretudo em cartazes. Ele foi um homem pioneiro em ideias e em imaginação. Mas aqui na Torre dos Clérigos ele teve uma iniciativa que deu brado. Foi das mais espetaculares que se fizeram naquele tempo. Havia uma fábrica de bolachas. O dono da fábrica um dia foi a Paris e ao pequeno almoço serviram-lhe umas bolachas petit beurre, aquela bolacha feita com manteiga. E ele veio e fez a mesma coisa para a fábrica dele. Mandou fazer aquelas bolachas, achou que era uma iniciativa curiosa, só que o mercado não pegou. Não compravam, as bolachas estavam ali, havia um grande estoque de bolachas e seria um prejuízo, porque aquilo feito com manteiga podia ficar rançoso, já não era utilizado, e ele foi ter com o Caldevila e pediu-lhe auxílio, pediu-lhe colaboração para divulgar as bolachas. O Caldevila, homem imaginativo, criativo, um dia passou aqui na cordoaria e viu dois saltimbancos, dois galegos, era pai e filho, os puertelhanos, que estavam ali
numas contradanças, e ele disse: vocês são capazes de subir àquela torre da parte de fora? E eles disseram sim. Então combinou com eles, preparou-os, e num dia aprazado, os puertelhanos subiram à Torre dos Clérigos pelo exterior até ao cume, até à bola, e lá tomaram chá com bolachas Petit Beurre da Invicta, era o nome da fábrica, pois foi um sucesso. O senhor vendeu o estoque que tinha, ainda mandou comprar a maquinaria nova para fazer mais bolachas, porque o sucesso foi enorme. Quer dizer, a Torre dos Clérigos também foi pioneira neste aspecto da publicidade. E foi mais uma razão porque ela continuou a ficar ligada à cidade, à população da cidade. Porque o sucesso foi enorme, pelas fotografias antigas, vê-se a multidão que ladeou aqui os clérigos só para assistir à escalada dos puertelhanos. Uma última curiosidade, e esta pouco conhecida e pouco divulgada, embora ela esteja no tal guia que eu escrevi, está lá. É o culto de Nossa Senhora da Lapa no Porto. Todos sabemos que o culto foi introduzido na nossa cidade pelo Ângelo de Sequeira, um cônego de São Paulo, no Brasil, que veio para o Porto e aqui introduziu, foi o construtor da igreja de Nossa Senhora da Lapa. Foi ele o mentor daquela igreja. Mas o culto começou exatamente aqui nos clérigos, na igreja dos clérigos. Há uma capelinha de Nossa Senhora da Lapa, olhe, fica ali, aqui embaixo, ao cimo da escadaria principal, há lá. O Ângelo de Sequeira, quando chegou ao Porto, introduziu o culto de Nossa Senhora da Lapa, que ele trazia do Brasil. E depois da igreja, de uma imagem de Nossa Senhora da Lapa, andar por vários sítios, aqui em casas particulares, ele trouxe-a e ficou aqui na capelinha de Nossa Senhora da Lapa, que ainda hoje existe na igreja dos clérigos, logo ao cimo da escada principal. É mais uma razão porque consideramos que, de facto, os clérigos, e sobretudo a Torre dos Clérigos, é o símbolo da cidade e tem exatamente jus a ser o ex-libris desta cidade.